Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Grêmio. Cristóvão Borges surge como principal aposta da direção gremista. Sem Vitinho e Anderson, o Inter viaja para a Colômbia pelo primeiro desafio diante do Santa Fé pela Libertadores. E a LAF segura mais um gigante no Complexo Esportivo da Univates. É agora, no Papo de Boleiro. E o Grêmio está sem técnico. Luiz Felipe Scolari, em reunião após com o presidente Bolzan, foi anunciado no início pela manhã que não é mais o treinador da equipe, deixa o cargo. Pulou da barca o Filipão, Helena? Ele sentiu, né, que o momento é muito complicado e eu já li informações de que o grupo não queria Filipão. Não sei se o grupo do Grêmio está em condições de exigir alguma coisa com o futebol que vem apresentando. Mas assim, é uma situação delicada que a cada dia fica mais delicada. Eu não canso de dizer que é uma série de erros assim que vem de muito tempo e que desembocam agora numa situação dramática. A situação do Grêmio é dramática. Na noite de ontem, até depois das reuniões, a direção do Grêmio haveria anunciado algumas mudanças, ficaram para hoje pela manhã, havia cogitado a saída do Rui Costa, mas isso acabou mantido, e foi o Bolzan anunciou a saída do Filipão de toda a comissão técnica, isso envolve o Murtosa, Ivo Wortmann, todos os profissionais que trabalhavam com o Filipão, e deixa uma lacuna aí, de repente, o nome dele, né, na história do Grêmio, um técnico sempre muito vencedor, e eu acho que o Filipão entra numa fase de ou ele se recicla como profissional, ou ele vai acabar perdendo espaço propriamente até no futebol nacional. Eu já disse o que o Filipão tem que fazer, né? Vai gastar os milhões, os bilhões que ele tem na conta que ele ganhou. Vai viver, ele já é um senhor. Ele está beirando 70 anos, vai viver. Se bem que o futebol dá a chance assim, de tu viajar, muito conhecer, muito, mas acho que tu tem que, geralmente eles não sabem a hora de parar, né? E assim, ó, eu lamento, no meio de tudo isso, os únicos que merecem algum lamento são os torcedores gremistas. Uma torcida linda, uma torcida apaixonada, ela não merecia esse descaso dos dirigentes, porque isso são erros que vêm se sucedendo há muito tempo e a gente sabe que nem sempre o dirigente pensa primeiro na torcida, no clube, que rolam muitos valores aí por trás, né? E eu só tenho a lamentar pela torcida gremista. Acho que ninguém merece lamento. O Grêmio não tem time, o Grêmio tá a risco de perder sua casa. Gente, o Grêmio é um dos maiores clubes do mundo, não só do Brasil. O Grêmio foi referência mundial. É uma situação, né, que está se acumulando, né? Primeiro, esse mês de maio começou um mês de caveira pro Grêmio, né? Teve a questão da OS movendo a questão da dívida que poderia empenhorar até a própria arena do clube, daí agora tem a situação da saída do Filipão, é realmente uma situação preocupante, e não até tem porque futebol, os resultados não têm aparecido. Não tem jogadores, né? tu procura uma solução no Grêmio, no time do Grêmio, e não tem, entende? Tá difícil, a não ser que ocorra algum milagre aí, a situação é complicada, a ameaça de rebaixamento assim, bem real, de novo, aí seria o resto, porque aí se perde isso, perde aí cota. Aí seria um ano sabático, né? Não, como do Tite. O ano sabático do Tite, eu acho que passou. O Tite foi fazer um ano sabático, voltou renovado, mas não deu muito certo. Não deu 4 meses, né? É verdade. Lembrando, torcedor, que o nosso programa é gravado durante a tarde, então as transições do Grêmio continuam durante o dia. Falo se de repente já até acertou nesse horário quando o nosso programa vai ao ar. O Cristóvão Borges é um nome muito cotado pela direção gremista, que chegou a cogitar o próprio Celso Roth. O Celso Roth enfrenta uma resistência muito grande. Aí seria de ambas as torcidas, né? Seria o resto da humilhação para a torcida gremista. Isso não. Celso Roth, como disse o meu assessor para assuntos esportivos lá de casa, ele deve estar ganhando salário da outra vez que ele passou no Grêmio e não seria justo ele ser contratado novamente. É verdade. Cristóvão Borges, o que te parece esse profissional que fez uma boa campanha com o Fluminense recentemente, trabalhou no Bahia também? A gente conhece assim só de longe, de ouvir falar, mas ele me parece uma pessoa muito ponderada, ele sabe se expressar, ele é uma pessoa, ao contrário do Filipão, assim, que é muito durão, que gosta de ficar fazendo ironia, ele nas entrevistas ele é muito ponderado, ele tem uma boa... Ele se expressa muito bem. E assim, pelo que a gente viu, ele tem bom trânsito em vestiário com os jogadores. Sim. Se bem que quando a fase está ruim, eu acho que nenhum treinador consegue, nenhum treinador resiste. Não sei como é que está o clima de vestiário do Grêmio, mas a informação é que
Eles não queriam o Filipão, é sinal que não tá legal. Esse, na verdade, essa saída do Filipão, meio que a direção acaba se isentando da responsabilidade das contratações, que muitas vezes, na maioria das vezes, é ela que fez. Né? O próprio Rui Costa é um jogador que a gente estava vendo alguns dados extras aí, gastou mais de 35 milhões nos últimos 3 anos com jogadores que não aprovaram. Até que ponto, de repente, a situação do Filipão tá nessa, entendeu? Talvez a saída que era cogitada, a saída do próprio Rui, acabou não se confirmando, o dirigente segue no comando do futebol gremista, mas o certo é que o mercado gremista, a questão de contratações envolvendo a formação de grupo, não tem dado certo. E isso vem de 3 anos para cá. Muitos jogadores... Salários absurdos para os jogadores que não deram retorno, salários negócios ruins para jogadores que vieram e não jogaram. Gente, isso é muito errar. Se tu erra assim na tua empresa, se tu erra assim ao administrar a tua casa, tu perde o controle. Imagina um clube de futebol que mexe com valores tão estratosféricos que a gente nem está acostumado a lidar, né? Mas tudo tem que ter competência. É verdade. Do outro lado... Vamos aguardar as definições do Grêmio, então a gente espera que de repente a direção tome a menor saída possível e que o Grêmio consiga se levantar, principalmente a gente sabe que vai depender muito do campo e essa hierarquia agora. A Gangorra tá lá em cima, né? Vamos pro outro lado, então. Assim, a Gangorra. O Inter viajou do outro hoje... lado dando tudo certo, jogaço da Libertadores, ganhando jogos no Brasileirão, sem titulares, com os reservas. É só pra piorar a situação do outro lado, lá da rua. O Inter viajou hoje, então, para a Colômbia, o confronto de amanhã contra o Santa Fé, a primeira partida das quartas de final da Libertadores. Viajou com algumas novidades aí, apesar da cotados no início da semana. Vitinho e Anderson ficaram em Porto Alegre, são desfalques. O Diego Aguirre preferiu levar Alisson Farias e alguns outros jogadores de grupo dos meninos para incorporar o elenco lá que viajou para a Colômbia. Pelo que os titulares vêm jogando, talvez não é muita perda, né? Não, e assim, tudo que o Diego Aguirre tem feito dá certo. É incrível, às vezes, antes da partida acontecer, a gente diz, mas ele tá maluco, o que ele fez? Por exemplo, agora deixou o Vitinho no banco, o Vitinho era para ter começado, aí o Vitinho sai do banco, entra lá, faz aquele golaço no primeiro toque na bola. Isso é um claro indicativo de que as coisas estão bem. Se o time está bem, se a vibe, como diz essa juventude aí, tá certa, tudo funciona, sabe? Então, tomara que continue dando assim. Acho que o futebol brasileiro está precisando de um resgate assim. Verdade. A gente anda apanhando muito ultimamente, né? E eu acho que essa questão do Diego Aguirre é uma afirmação de um treinador estrangeiro que poucas vezes aconteceu no país, né? Eu acho que mostra... E ele chegou totalmente desacreditado. A vinda dele e as primeiras atuações do clube foram de... Eu acho que isso aí, se der certo como tá dando, isso é ponto pro pífero. Porque foi o pífero que bancou o treinador nas piores momentos que o Inter vivia ali, um time desorganizado, que jogava pouco, mas acabava conseguindo os resultados. E agora o Inter realmente... Ele foi valente também, ele teve convicção. E ele manteve esquema de jogo e tudo mais. E qualquer outro correria diante daquela pressão que ele sofreu, ele manteve, ele é um cara muito tranquilo pelo que passa, né? Mas que fique pelo menos um dos lados bem, porque o futebol brasileiro está precisando. Eu estava vendo uma entrevista ontem à noite, programa de televisão, treinador do Atlético Mineiro, Lever Coupe, dizendo que o futebol brasileiro está falido, os clubes estão falidos, sem exceção. Tem uns que estão um pouquinho melhor, mas as dívidas assim são impagáveis. E assim, valores impagáveis. Isso é muito triste, né, John? É verdade, o que a gente vê, a gente mexe com paixão, a gente está lidando com o torcedor, a gente tem clubes aí, por exemplo, o Internacional está beirando 120 mil sócios, isso é muito dinheiro por mês. E mesmo assim não consegue diminuir o déficit, sabe que o déficit... Imagina aqueles clubes que não têm esse tipo de coisa. Imagina. Não tem. É salário atrasado, é direito de imagem atrasado, é só o que a gente escuta. Isso aí reflete dentro de campo. É só o que a gente escuta, reflete dentro de campo, reflete na seleção brasileira, reflete na formação de jogadores. É um quadro complicado. Sai um pouquinho do campo, vamos para as quadras. A LAF ontem mais uma grande desempenho em quadra. Falar, né? Ficou no 1-1 com o Orlando Intelli, time paulista muito forte de tradição no futsal brasileiro. Atual vice-campeão da liga. E campeão em 2012 e 2013. Né? Então a gente não está falando de qualquer equipe, não. Ela saiu vencendo a partida, acabou cedendo empate e ficou trouxe mais um ponto para somar na Liga Nacional. Ela foi de vento e popa, né? Nossa, melhor do que encomenda, que eu estava mesmo conversando com o Giba depois do jogo de sábado.
que ganharam do Minas, porque sempre é uma incógnita, né? Sim, sim. A gente não conhecia direito a Liga Nacional, conhecia de ver, de olhar jogos da televisão, mas agora que a gente tem um clube na Liga Nacional, a gente passa a acompanhar de perto e está vendo que a gente não deve nada. Foram muito felizes em montar o elenco. O Gessé... O que é o Gessé? O Gessé é o amigo. O Gessé é o Valdívia do futsal. O Gessé só enxerga o gol. E não só o Gessé, né? É um trabalho de equipe. É uma equipe coesa, é uma equipe LAF, coesa. né? Sai do banco, entra, dá a mesma resposta, não perde o ritmo. Muito bom, muito. O time do Giba tá de parabéns aí, mais um grande resultado. A LAF que chegou aos 16 pontos na tabela da Liga Nacional. Agora dá um tempinho e volta a se concentrar no Gauchão, né? Isso, onde agora precisa buscar recuperação, já que na Liga tá bem, o Gauchão na tabela é apenas mediana. É difícil. É difícil conciliar, né? Conciliar as Como nós tínhamos falado, é difícil manter a mesma expectativa e a mesma empolgação porque com as são mesmas jogos competições, diferentes. Né? Agora Claro. que a gente está vendo jogos da Liga Nacional, a Liga Nacional é outro nível, né? Dificilmente vai dar um jogo sonolento, um jogo ruim. Se tu não é rápido, quem tem que trabalhar e anotar, tu te perde, porque é um ritmo muito intenso, o futsal, assim, muito bacana, muito bacana. Vai jogar agora pelo Gauchão, Série Ouro, sábado em casa. A GSL? Não, quinta. São Gonzaga. Quinta na CBF lá. Os Carlos Barbosa, sábado aqui. Depois aí tem mais um jogo com Sananduva, aí a LAF sai. A Dia LAF 30, sai por uma série bem complicada de jogos fora de casa. São 4 jogos fora de casa, exatamente. 2 no Santa Catarina, 2 no Paraná. Então é muito importante esses pontos somados, essas boas colocações, porque esses 4 jogos vão ser o teste, né? O grande teste. Nosso tempo está esgotado, a gente fica por aqui, voltando amanhã com mais informações do Inter lá na Colômbia. Quem sabe com o Grêmio, com um novo técnico. Ficamos por aqui, um abraço, até amanhã. Até.